Este podcast está disponível no Spotify, Deezer, YouTube e demais plataformas de streaming. Não deixe de acompanhar o Abaco nas redes sociais, @Colégio Abaco no Instagram, Facebook e no site colegioabaco.com.br. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de brasileiros que praticam atividade física cresceu em 10% nos últimos 6 anos. Contudo, isso mostra que apenas 30% das pessoas têm uma vida fisicamente ativa. Hoje, conversaremos com Igor Rossi, professor de Educação Física do Colégio Abaco, sobre como levar uma vida mais saudável através da atividade física. Se o ensino é a melhor diretriz, Abaco ensinar faz a gente feliz. Pois isso é Abaco. Família, escola, em busca do agora. Abaco somando ideias. O podcast oficial do Colégio Abaco. Bom, Igor, é uma honra ter você aqui com a gente. Estou muito feliz de finalmente gravar esse episódio com você. Eu queria que você começasse se apresentando, falando um pouquinho sobre o que você faz dentro da escola e qual é a sua trajetória com a educação física. Sheila, obrigado pelo convite. Agradecer você e o Jeff. É uma honra estar participando do podcast de vocês. Eu sou um consumidor desse produto, então é uma honra poder fazer parte. Escutei todos os episódios. E é o seguinte, dentro do colégio, o meu papel eu sou professor de educação física da educação infantil, né, dos pequenininhos, de 3 até o 5º ano, 3 anos de idade até os 5º anos, e também do fundamental anos finais, que é a turma até o 9º ano. E também sou treinador de basquete feminino, né, de todas as categorias do basquete feminino de competição do colégio, e responsável também pelo atletismo masculino. Então a gente vai fazendo uma peneira ali durante as aulas mesmo, formando nossos times de atletismo. Então essa é a minha função lá dentro do Abaco, promover movimento para a molecada de 3 a 14 anos, né, nas aulas e no treinamento até 17. E minha história, né, com a atividade física, ela se mistura muito com a minha vida. Eu sou neto de um professor de educação física, seu José Rossi, um grande treinador de futebol, principalmente dos campos de periferia da cidade. Então ele fez um trabalho social muito bonito ao longo da carreira dele. Então eu comecei a jogar futebol muito cedo, e aí por osmose fui indo pro esporte, para todos que você imaginar aí, judô, natação. Então eu venho de uma família de muito movimento. Então para mim o movimento está inserido desde da minha primeira infância. E você falou que estudou no Abaco, né, Igor? Qual era o esporte que você praticava no Abaco? Como é que é hoje para você praticar esporte? Então, Gila, é engraçado. Eu cheguei lá, como eu falei, praticando judô, futebol e natação. Aí encontrei o tio Paulo Maria, meu grande mentor, meu grande mestre, que está lá até hoje. E o Paulo me apresentou o basquete. Então o Abaco me apresentou o basquete. Então eu brinco muito que minha vida é dividida em antes e depois do Abaco, né? Além da minha família, da minha esposa, meus filhos, eu brinco que eu vejo 2 loguinhos do Colégio Abaco nos rostinhos deles. Meus grandes amigos. Então eu carrego o Colégio Abaco comigo. E o basquete me foi apresentado lá, que é o esporte meu que eu mais pratico hoje em dia, né? Eu brinco, né? A gente tá na pandemia aí, tô há 1 ano sem jogar, mas continuo aí com corrida e musculação, que também sempre foi isso em paralelo. Então assim, Gila, musculação, corrida, né? E cheguei aos extremos, né? Porque como eu vim do basquete de competição, eu competi, joguei profissional, joguei no Pinheiro, joguei no Paulistano, então eu procurava essa adrenalina da competição que quando eu deixei o basquete profissional, eu não preenchi essa lacuna. Então eu fui sempre para musculação e para corrida, mas procurando adrenalinas e formas de completar aquilo que eu não sentia mais no basquete de competição. E caí na loucura de fazer uma ultramaratona em 2014, né? Então minha experiência com a corrida, sempre por conta do condicionamento físico, dos treinamentos de basquete, eu fui levado para corrida e gostei. Musculação a mesma coisa. Mas procurando essa adrenalina, eu fui para 2014 fazer uma travessia na Patagônia, chilena e argentina. Fui fazer 102 quilômetros na montanha. Meu Deus. Mas assim, não faço nunca mais, tá, Gila? Só lembrando aqui, gente, que a gente vai falar de atividade física real para seres humanos comuns. E uma ultramaratona dessa, para mim, foi uma experiência muito significativa, muito enriquecedora, mas assim, muito puxada. Aí voltei para a realidade ali, 10 quilômetros, musculação e tá tudo certo. Hoje é isso. Quanto tempo que foi essa maratona? Foram 3 dias na Patagônia, né? A gente largou no Chile e pela Patagônia cruzamos a fronteira com a Argentina. Então começou no Chile e terminou na Argentina. 3 dias. 47 quilômetros no primeiro,
30 e poucos no segundo, passando por vulcões, por uma natureza maravilhosa. E aí o que faltou aí da continha, que eu não sou bom de matemática, no terceiro, os 20 e pouquinhos no terceiro dia. Eu entendi, uma coisa meio Forrest Gump, né? Bem Forrest Gump. Bem Forrest Gump. E da onde que surgiu, Igor, essa vontade de ajudar as pessoas a ter uma vida mais movimentada, né? Eu não digo nem como professor, mas como professor, né, educador, como palestrante também, que eu sei que você faz muitas palestras falando sobre esse tema. Nas suas redes sociais também você traz muito esse tema. Então, de onde que surgiu essa vontade de ajudar o próximo? Gira, é baseado nas minhas experiências práticas principalmente, porque na faculdade a gente aprende muita coisa de fisiologia, de anatomia, mas a gente não aprende como lidar realmente com o ser humano. Então foi principalmente um lance de empatia, de me colocar no lugar do outro e observar que para mim era muito natural, é muito gostoso fazer, mas que para a maioria das pessoas isso não acontece dessa forma, não é natural. Eu quis tentar entender, e eu vou te falar uma coisa, cara, eu consegui, logicamente de uma forma empírica, juntando experiências próprias minhas, observações, vivências e práticas, eu percebi que realmente não funciona igual para todo mundo, e que para a maioria das pessoas, essa inserção da atividade física regular na vida delas precisa ser feita por uma outra ótica que não dessa que a gente está acostumado, de vai porque é bom, vai porque você precisa. Mas as pessoas elas precisam entender isso de verdade, assimilar para poder incorporar. Então, estudando, eu percebi que, principalmente, né, estudando e principalmente observando, eu percebi que a maioria grande, a esmagadora maioria das atividades físicas que tem para os adultos, elas não são lúdicas. Então, falta ludicidade. E aí, outra coisa que eu comecei a observar, as experiências desses adultos, quando crianças, eram frustrantes. Então, eles foram frustrados ou pelo professor de educação física, ou por algum familiar, ou por vários familiares, ou por vários amigos, enfim. Eles tiveram experiências com atividade física frustrantes. Isso levaram eles também a ter um certo repúdio ou refutar essa ideia de incorporar atividade física. Porque a experiência deles na infância não foi boa, ou ele adulto não é lúdico, não é legal, não é agradável, ele não se diverte com aquilo. E aí eu te falo que a gente precisa partir dessa afirmação, afirmar e reconhecer que não é lúdico, que não é legal, que talvez não seja legal no começo, pra gente incorporar. Então eu venho com essa teoria. Eu acho esse ponto muito, muito interessante que você falou sobre a forma que a gente vê o exercício, né? Isso é uma coisa que eu paro pra pensar muito, porque eu acho que a gente, como uma sociedade, não sei se você concorda, mas a gente coloca as coisas em caixa, né? E aí o que eu vejo muito acontecendo é as pessoas olharem pro exercício físico como se fosse uma escolha de vida, né? Como se fosse alguma coisa a mais, né? Como se fosse um hobby ou como se fosse uma característica daquela pessoa que pratica atividade. E não como uma coisa normalizada que todo mundo precisa fazer, né? Igual comer e dormir. Ninguém olha pra uma pessoa que tá comendo e fala, aquela pessoa é uma pessoa que come. Não, todo mundo precisa comer e dormir. E todo mundo precisa praticar atividade física, né? Eu digo isso por experiência própria, porque eu mesmo demorei muito pra ver o exercício físico como algo pra mim mesmo, né? Quando eu fazia esportes na escola, era sempre pensando no campeonato e não no meu corpo movimento, né? E não sobre ter ter atividade física no corpo, né? Eu acho que também, inclusive, na escola, a gente acaba focando muito em fazer atividade quando está dentro da escola, né? E aí, quando a gente sai da escola, possivelmente a gente para de fazer atividade física, porque a gente não tá mais na escola, então a gente não tem mais a aula, a gente não tem mais o time. Então, eu acredito que isso talvez também faça um pouco ir diminuindo quando a gente vai entrando na juventude e saindo da escola. Quando eu fazia dança, no Ábaco também, né, que eu fazia no teatro, era pensando na apresentação. Então, acabou a apresentação, acabou os ensaios, acabaram as aulas de dança e parei de dançar, parei de fazer atividade. Então, eu acredito que a construção dessa ideia de ter uma vida ativa desde cedo seja muito importante, né? Pra gente não colocar isso como se fosse uma coisa a mais, né? A gente olha e fala, olha lá o crossfiteiro ou o maromba, como se fosse uma coisa extra e não como se fosse uma coisa normal. É isso aí, Gila. Então, ó, você falou muita coisa, tudo vem de encontro com isso que eu acredito. Porque, na verdade, se você parar pra pensar, o senso crítico, né, de um adolescente, de uma criança, não vai ser o mesmo de um adulto, né? Você vai se formando, aí faz parte da sua construção como ser humano, né? Então, por isso que a função do educador físico, do professor de educação física, é fundamental no colégio. Para que isso tem que ser incorporado, como eu falei, sem frustração, sem trauma, de uma forma lúdica. Para o adulto entender que isso faz parte. E não apenas a gente entrar nessa gama de grupos, de caixinhas, como você falou,
de crossfiteiros, de corredores, de marombas, né? Que eu particularmente detesto essas caixinhas que é o que você falou. Por que não? Eu faço musculação, eu corro, eu jogo basquete. O negócio tem que ser multifacetado, o leque tem que ser aberto, né? E para esse leque ser aberto, as pessoas precisam aceitar. E quando criança, tem que ir por conta do lúdico, da diversão. Já o adulto vai porque entende, como seres humanos que somos, e pensantes um pouquinho diferenciados dos animais que não, né, ditos irracionais, né, que eu acho que tem animal que às vezes é muito melhor que a gente, mas enfim. A gente tem essa consciência de que é importante e eu vou fazer. E vou fazer por quê? Porque eu controlo minhas emoções. Então, aí vai entrar, Gila, em inteligência emocional. Tá? Então, principalmente, como eu vou controlar as minhas emoções. Então, o meu cérebro, se a gente entende, e aí, gente, eu queria falar isso para todo mundo. Se a gente entender que o nosso cérebro é uma coisinha primitiva ainda, a gente não se diferenciou muito do Neandertal, do homem das cavernas, do homem primitivo. Então, quando a gente pensa em atividade física regular, se a gente entender, e aí, gente, entender que não é da natureza humana, porque não é da natureza animal a atividade física regular, como essa que a gente faz para a saúde. E essa é a minha teoria. Então, se a gente entender que não é natureza, não é da nossa natureza, por que não? Porque o nosso cérebro ele está programado para executar atividade física em 3 aspectos apenas. Para a gente se reproduzir, para a gente se abrigar, né, manter sobrevivência, e para a gente se alimentar. Então, o homem lá atrás, ele era estimulado à atividade física para caçar, para se abrigar, né, fugir de chuvas, alagamentos de rios, escalar montanha para fugir de animais, enfim, e se reproduzir. Se não isso, ele vai ficar em repouso. E nossa sociedade se sedentarizou ao longo da história. E aí a gente não caça mais, a gente não colhe, não vai atrás do alimento, a gente cada vez mais está fazendo menos o ato de se reproduzir, né? Então, com o advento da sociedade, de televisões, de programas, enfim, então também faz menos isso, a gente não se movimenta para quase nada na nossa vida. A sociedade é sedentarizada. Então, e também é se abrigar, né? Tem uma casa, não tem mais que escalar, que montar cavernas e montar abrigos. Então, a gente entendeu. Você vê no meio da natureza um elefante fazendo flexão de braço, Gila? Eu acho que eu nunca vi. Então, um leão fazendo Cooper, trotando em baixa intensidade para cuidar da saúde dele? Não, inclusive a gente só vê leão correndo quando é para comer mesmo, né? Então, para comer, e aí tá fazendo algum esforço se reproduzindo ou se abrigando. Então a gente, qualquer outro animal, se não está se alimentando, se reproduzindo ou se abrigando, eles estão em repouso, já percebeu? Quem vai no zoológico lá, como é que estão os bichos? Estão todinhos dormindo ali, né, em repouso. E nós somos animais como eles. Então a gente quer se alimentar e aí, teoricamente, o nosso cérebro ele já vem com o estímulo de serotonina, que fica agora em repouso porque você já se alimentou, ou depois que fez o ato da reprodução, fica em repouso porque já perpetuou a espécie. E quando chega em casa, deitou no sofá, que todo mundo fala que é aquele sofá maravilhoso, porque ele é maravilhoso. Ele tá lá, é o abrigo, é o afago, sentou e o cérebro fala, agora deu. Então, você vai ser estimulado para a atividade física se você entender que é preciso para sua saúde. Porque se só porque é legal, desculpa, gente. Tem uma notícia para falar para vocês. Não é legal, não é gostoso. O gostoso é o depois. O durante e o depois, Gila. Antes, para começar, não é legal. Nossa, concordo 100% com isso. E esse é o problema, a sociedade. A gente vê nos Instagrams da vida, nas redes sociais, é legal. Gente, pegar o tênis, colocar a roupa, de novo, o Igão que tá falando aqui, não é legal começar, dá preguiça. O Igão tem preguiça todo dia, quando ele põe o tênis dele, a bermuda dele, ele não quer pôr. O cérebro dele é primitivo, assim como o seu provavelmente tá ouvindo a gente. Não quero começar, tenho preguiça, só que eu sou um ser pensante, eu tenho inteligência emocional, controlo meus instintos e vou pra luta, vou pôr a roupa, mesmo não sendo legal, porque aí depois o benefício é gigantesco. É mais ou menos isso, Gil.
Não, eu entendi. Tudo isso faz muito sentido, né? Acho que é uma percepção que falta muito ser falado sobre dessa forma. E eu acho que também essa questão do mercado, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, mas essa questão do mercado de vender como se fosse uma coisa bacana mesmo e legal, né? Eu acho que isso acontece muito, né? Como você falou do Instagram, né? Influenciadores enfim, blogueirinhas vendem muito como se fosse uma coisa tipo, fácil. É cool. Exato, né? E não é sobre ser legal ou não, é sobre ser necessário, né? Mais do que isso. E aí, Igor, existe uma diferença que a gente pode pontuar entre uma atividade física e um exercício físico? Né? Porque eu escuto as pessoas falando as duas coisas, mas qual que é a diferença entre elas? Assim, Gila, atividade física é tudo o que envolve o movimento do meu corpo. Isso também é muito bom, muito legal você ter falado, porque a atividade física é tudo que envolve o movimento do meu corpo. E aí, cabe a nós, seres pensantes, de novo, aquele animal preguiçoso que a gente é mesmo, e a gente tem que aceitar isso, pensar assim, não, mas eu vou inverter esses valores. Então, o que é atividade física? É tudo que eu gerar movimento. Se eu for no mercado e eu optar por ir a pé, eu vou estar fazendo uma opção mais saudável, mais inteligente, né? Do que pegar meu carro. Se eu moro a 1 quilômetro do supermercado, eu vou a pé fazer uma comprinha da semana. Mas eu vou carregar uma sacola pesada. Mas também é uma opção inteligente. Eu vou carregar mais peso, eu vou fazer mais atividade física. Então, atividade física, então eu vou varrer minha casa. Estou fazendo atividade física, optando por uma atividade física. Não vou pegar o elevador e vou subir de escada. A atividade física. Eu estou gerando movimento para o meu corpo. Agora, a finalidade principal é o treinamento? Não, né? A finalidade principal é subir até o meu apartamento, trazer alimento para casa. Então, tudo que gera movimento, gera contração muscular, gera sudorese, né? Vai suar, e não tem relação com a finalidade principal de treinamento, de cuidar da minha saúde, embora esteja cuidando, é atividade física. Exercício físico é tudo aquilo que eu vou como a finalidade principal, como a finalidade, como o fim, e não como meio. Então, eu vou nadar por nadar, para treinar natação. Eu vou para musculação, para treinar meu músculo. Eu vou para a esteira correr, para treinar meu sistema cardiorrespiratório. Isso tudo é exercício físico. Faço em séries, faço com um contexto de um compasso de treinamento. Aí é exercício. Senão, o resto todo é atividade. E em relação à parte estética, Igor, né? Porque isso é uma coisa que a gente vê muito também no mercado, né? Como que você vê essa questão do praticar atividade física, quer dizer, praticar exercício físico, né? Agora que você já explicou. Mas você sabe que não tem problema, né? A gente usa atividade. Eu mesmo falo a diferenciação de atividade e exercício, mas vira e mexe tô falando, vamos fazer atividade. Não tem problema nenhum. E usar o exercício como uma questão para estética. Gila, é outro ponto fundamental desse meu... Eu acho que é um conceito de vida que eu tento levar para os meus alunos, de que a gente, muito mais do que um professor, eu acho que as pessoas precisam de um motivador. Então eu me coloco hoje nessa relação de motivador de pessoas. Um motivo, né? Motivação, é um motivo mais a ação. Então, tudo que for relacionado à estética, a gente vai ter um ganho muito pequeno, porque a gente não vai conseguir chegar muitas das vezes, a gente não tem o biotipo, não tem nem o estereótipo, nem o jeito daquela pessoa que talvez a gente esteja buscando ser, ou da pessoa que a gente nunca vai ser por nós mesmos, né? Então, por uma consciência corporal minha, hoje eu sei quais são os meus limites, onde eu posso chegar com o meu corpo, onde eu não posso chegar. E se eu me espelhar numa outra pessoa, então aí a gente está falando da relação estética, que ela é cobrada pela sociedade. Essa relação estética eu nunca vou chegar naquele ponto que estão me cobrando ou estão me apresentando. E aí a minha frustração vai ser grande, eu também não continuo com atividade física ou com exercício físico. Agora, se eu entender que é para minha saúde, a continuidade vai ser muito melhor, porque eu vou observar outros pontos que não a minha estética. Eu vou observar se eu estou dormindo melhor, se eu estou com uma percepção melhor das coisas, um raciocínio lógico melhor, porque a gente melhora a sinapse fazendo atividade física. Eu vou reparar se eu estou com um humor melhor, se eu estou mais alegre depois que eu comecei a fazer atividade física. E aí sim, poxa vida, essas coisas super importantes para a minha vida, elas estão sendo revertidas só para mim. E aí sim, qualidade de vida, saúde e não estética. E a estética é legal, sim, mas ela vem num rebote disso tudo. Ela vem num contexto de estou fazendo para minha saúde e cada vez mais eu quero, então
a estética provavelmente ela chegue, mas não nesses moldes que a gente está acostumado de ver colocar 1% da população que a gente vê em Instagram, internet e televisão e achar que esse é o padrão. Isso é padrão de beleza, isso é terrível para a sociedade e é terrível para incorporar atividade física. Nossa, é uma maravilha escutar um professor de educação física dando esse tipo de texto, né? Eu tenho certeza que muita gente está bem feliz de escutar isso, assim como eu. Porque essa questão da estética é uma coisa que me preocupa muito, né? Assim, a gente analisando, a gente consegue ver que desde o início dos anos 80 ali, vem uma corrente muito forte do mercado fit e que é puramente estético, né? Detesto. Que a forma como ele se vende é essa, né? Ele vende Sim. uma coisa de tipo, olha como você pode ser mais bonito, né? E saudável, né? O saudável é sempre depois. A gente não vê, tipo, seja mais saudável e bonito. A gente vê, seja mais bonito e saudável, né? E primeiro, né, entra a questão do que é bonito, né? Do que é o belo, né? A beleza tá nos olhos de quem vê, esse tipo de coisa. E é muito relativo, né? Porque não necessariamente a beleza e a saúde, elas andam juntas, né? A gente tem indícios de que você se sentir bem e ter autoestima te faz ser mais saudável, né? Mas você não precisa seguir um padrão para se sentir bem, né? Muito pelo contrário. É assim, Gila, se sentir bem de uma maneira geral pela Organização Mundial da Saúde é estar bem física e mentalmente. Então, meu amigo, é tudo que você falou aí. Não tem a dissociação tem que ser feita. O fitness, ele foi deturpado desde a década de 80. Porque fitness, eu acho que o pessoal da Axis aí, que não me mate pela pronúncia nem nada, tá? Mas o fitness, se eu não me engano, acho que não estou enganado nisso, é transformação através do movimento. Essa é a ideia de fitness, que foi totalmente deturpada e virou um negócio mercadológico e virou um negócio completamente estético. É a transformação através do movimento, e aí depois se surgiu um outro termo que se usa mais hoje do que o fitness, porque o fitness caiu para essa coisa da estética. E aí se usa o wellness, que é o bem-estar, né? Então, o wellness hoje é muito mais utilizado, eu prefiro trabalhar com esse nome de wellness, né, que é o bem-estar, é a qualidade de vida aqui em português, né, aportuguesando. E aí eu acho que vai ter mais relação com o nosso papo, porque o fitness, infelizmente, foi deturpado e entrou pro lado mercadológico e apenas estético, e aí o que você falou, a saúde em segundo plano. E a gente sabe quanta coisa feia pra gente, pelo menos pra mim, eu tô olhando alguma coisa ali, tô achando feio aquilo, mas o cara tá vendendo beleza e saúde, né? A gente sabe os extremos aí, eu não quero comentar para não entrar para não politizar o papo, mas eu acho que é isso. A gente tem que ficar muito atento ao que é bem-estar e o que é o estético. A própria palavra fit, né? O verbo, assim, vem muito da coisa de ajustar, de caber, né? Sim. Quando a gente fala em inglês, a gente usa o verbo fit para caber numa roupa mesmo, né? Então já vem, tipo assim, a própria palavra já vem com um peso estético muito forte. Então por isso que esse wellness acho que cabe mais, viu, Gila? Acho que é mais o que eu acredito hoje é isso. E Igor, você acha que é simples? Acho que simples talvez seja uma palavra muito forte, mas você acha que é possível ter saúde e praticar atividade física pouco na semana? Eu digo isso porque, assim, eu vejo muito aquela coisa de que é impossível você comer bem, se relacionar com as pessoas, dormir bem, praticar atividade física e trabalhar bem. É tipo, você tem que escolher uma das coisas. Você tem que escolher 4 das coisas, né? Não dá pra ter todas. Então, o que você acha sobre isso? Você acha que dá pra gente... Como que a gente pode fazer pra incluir isso na nossa rotina, né? Quais são as recomendações pra se praticar atividade física na semana? Então assim, Gila, eu vou... Aí não é o professor Igor empírico que tá falando. Eu tô falando pela Organização Mundial de Saúde, tá? Então, dados básicos. Olha como é fácil, galera. Vocês que estão ouvindo a gente, como é fácil praticar atividade física e incorporar ela. E é muito, muito simples. Segundo a Organização Mundial da Saúde, dos 5 aos 17 anos, 1 hora de atividade física por dia. Isso é o recomendado. A gente sabe que com 5 até uns 8, 9 é moleza para essa criançada fazer isso, né? Depois, quando vai chegando lá 10, 11, 12, aí eu volto lá. Se já teve aquela experiência frustrante, às vezes você não vai conseguir chegar nesse objetivo já com essa criança. Por isso que é muito importante a gente lapidar, cuidar das nossas crianças, gente. Em casa, a gente vai falar mais pra frente, dar essa base para as nossas crianças de atividade. Olha para os adultos, galera, que moleza. Turma, dos 18 aos 64 anos, 150 minutos por semana. Gila, eu sou ruim de conta, mas 150 minutos
são 2 horas e mais um pouquinho, 2 horas e meia na semana. É muito pouco. Para exercício de atividade moderada. Se você vai colocar exercício de atividade intensa, isso cai para metade, 75 minutos por semana. Você já vai estar um cara saudável. Olha que impressionante, Gila. O nosso papo vai durar quase o tempo de um treino da semana. É espetacular, assim, é fácil. Se a gente olhar para essa ótica e ver que é muito pouco tempo que a gente precisa despender para cuidar da nossa saúde, talvez também a gente incorpore com mais facilidade. Porque aí a gente vai começar a gostar, sentir 3 hormoninhos sensacionais que a atividade física traz, adrenalina, endorfina e serotonina, e aí a gente ficando viciado nesse tipo de hormônio, a gente vai fazer mais atividade. Mas entendendo que isso é muito simples. Você não achou? É pouco tempo. Eu queria saber, natação é moderado ou é intenso? Depende do treinamento. Aí é muitas variáveis de professor para professor, mas normalmente se você fazer um treino de... Aí é mais fácil você entender assim. Se você fazer um treino de tiro, treinos de intensidade, de velocidade, chegadas com descanso, isso é intensidade alta. Se você vai fazer treinos de resistência, vou fazer 2 quilômetros em intensidade moderada, aí é moderado. Todo esporte vai ter. Ele pode ser feito de forma moderada ou de forma intensa. Acho que deu pra entender? Acho que deu. Eu tô perguntando porque eu acho que eu vou ter que fazer mais um dia, então, de natação por semana. Eu já faço 2 dias, agora eu vou ter que fazer mais um. Mas quanto tempo você faz? 50 minutos. 50 com 50, chegamos 1 hora e 140 minutos. Tá ali já, Gila. Tá ali. Tá ali, bateu meta, cara. Pra saúde tá legal, é isso que eu falei. Agora, se você quiser incorporar mais pra você, ótimo. Mas você já tá na meta aí, tá ótimo. Então, eu acho que é aí que cabe a questão de colocar como uma prioridade, né? Que acho que entra a questão da rotina, né? Porque eu acho que muitas pessoas vão se identificar, por exemplo, né? Eu tenho uma semana muito corrida, né? Então eu trabalho todo dia, eu trabalho todo dia e o dia todo. E quando eu chego em casa, às vezes eu tenho até mais coisa pra fazer, tenho reunião ou tenho estudo também, né? Tenho pós-graduação. E aí sobra pouco tempo pra eu pensar... Pra eu pensar em mim, né? Sobra pouco tempo pra mim, né? E aí, quando sobra tempo pra mim, o que eu quero fazer? Eu não quero fazer uma atividade física, eu quero assistir uma série. Você quer dar vazão pro seu cérebro primitivo. Exato. Você né? quer Porque repousar. eu já tô o tempo todo ativo mentalmente, né? Não fisicamente, mas mentalmente. E aí, nessa pandemia, eu comecei a sentir muita falta, né? Eu tava fazendo essa pandemia, aí chegou a pandemia, tive que parar. Comecei a sentir muita falta de atividade física, de exercício físico. E agora eu voltei a fazer natação, né? E aí, foi uma coisa, assim, que eu nunca tinha parado pra pensar. Que eu até me senti meio besta de não ter refletido sobre isso, mas de fazer a atividade antes do meu dia começar, né? Então, eu antes de vir trabalhar, faço antes de vir pra cá. Não mudou quase nada na minha rotina, eu tenho que acordar 1 hora mais cedo só. De resto, eu tenho o mesmo tempo que eu tinha antes pra assistir minhas séries, pra fazer minhas coisas, mas assim, eu tive que priorizar, né? Eu poderia dormir 1 hora a mais em 2 dias da semana, ou eu poderia ter uma vida mais fisicamente ativa, ter mais saúde e transformar isso num hábito mesmo, né? Então, pra mim, tá sendo realmente muito bom, porque realmente é assustador. Acho que eu fiquei tanto tempo sem fazer nessa pandemia que quando eu voltei a fazer, eu fiquei tipo, nossa, é assim então que eu tenho que me sentir, né? É assim que eu tenho que dormir, né? Eu tenho que dormir bem. É libertador, não é? Porque é libertador. É surreal, porque assim, é uma necessidade, não tem nem o que se falar, né? Eu tenho uma frase que eu uso muito para meus alunos, tanto do colégio quanto lá do meu estúdio, né? Do Estúdio Fit 3, que é o seguinte: se você não treina por não gostar de treinar, treine por gostar de você. Que é isso que você acabou de me falar, né? Toda essa tua experiência do pós-treino, que é a experiência mais gostosa da atividade física. Gente, de novo, voltando, é gostoso o meio, ou às vezes nem o meio, só o final do negócio. Para começar, é dureza, Gila, é isso mesmo. Então, e se você pensar nessa frase, eu acho que simplifica também, voltando a tudo aquilo que eu falei, se você não treina por não gostar de treinar, treine por gostar de você. Isso já basta. Isso já vai ser um grande passo para você caminhar para frente. E, lembrando também, gente, não tem métrica. Pro Gila tá funcionando de manhã. Por exemplo, para mim funciona à tarde e à noite, para mim não funciona de manhã. Então, essa é toda que aí volta lá pra gente entender um pouquinho, voltando lá pra inteligência emocional. A gente tem que se conhecer, dominar nossas emoções. Eu tenho mais preguiça de manhã, então à tarde. Mas à noite eu vou estar muito cansado. Então tem que parar 1 hora antes à noite para ter energia. Essa métrica também não tem segredo, gente. Outra coisa que eu queria falar. Não adianta pegar no Instagram alguém que tá falando que o treino é em jejum às 4 horas da manhã, que é esse que funciona. Balela, Gila. Existe isso? Balela.
Pra alguns funciona. Eu corro em jejum. Corro em jejum. Mas sempre corri, antes dessa moda. Eu corro em jejum desde 98, que não se falava sobre isso. Eu corro em jejum porque quando eu vou comer alguma coisa, eu vou ingerir algum alimento de manhã, eu sinto ânsia saindo muito cedo. É por isso que eu como em jejum. Não porque o meu metabolismo vai ser acelerado de uma forma diferente do que se eu tivesse comido uma banana e um iogurte, gente. Então, ó, eu sei que tem muitas linhas, muitas correntes a respeito, e eu acho que realmente funciona. Mas o cara que vai se alimentar porque ele fica com fome logo de manhã, esse cara também não tá fazendo errado, Gila. Só isso. A gente tem muita lacração aí na internet, muita lacração no mundo fitness e no mundo wellness também. E a verdade absoluta, ela não existe. A gente tem que parar de procurar, gente. A gente tem que parar de procurar a verdade, que é o treino da manhã, é o abacaxi mágico, é a sopa mágica. A magia tá no dia a dia. A magia tá em a gente entender e a gente trabalhar essa emoção na nossa cabeça e colocar pra frente. Magia é movimentar. Essa é a magia. Não tem segredo, irmão. Magia é movimentar. Muito, muito bonita essa frase. Ficou boa, né? Saiu agora. Magia é movimentar. O resto é papo, cara. Desculpa. Infelizmente. Bom, Igor, eu concordo com tudo que você falou. Acho que tá sendo um ótimo episódio, inclusive, pra quem tá ouvindo deve estar adorando. Pra gente trazer um pouquinho mais agora pro âmbito escolar, assim, quais são as diferenças que você sente em dar aula pra adulto e pra criança? E quais são os deveres dos pais pra promover uma educação de atividade física e de exercício físico pros filhos, né? O que pode ser feito? Cara, uma questão complicada até falar, né? Se eu falar que eu gosto mais de dar aula pra criança, meus alunos lá do estúdio vão ficar chateados. Se eu falar que eu gosto de dar mais aula para adulto, então por isso que eu costumo brincar, eu falo que é uma retroalimentação. Às vezes eu tô exaurido, cansado de trabalhar com as crianças, eu me alimento dos adultos, troco uma ideia, né, mais adulta ali. Eu tenho uma experiência fantástica trabalhar num estúdio que eu lido com pessoas, eu brinco sempre, mas é verdade mesmo. Normalmente eu dou treino para pessoas mais inteligentes do que eu. Então eu aprendo com médicos, eu aprendo com professores que são meus alunos, eu aprendo com biólogos. É sensacional essa troca com os adultos. E aí eu tento absorver o máximo com eles. Mas eu vou ter que falar a verdade, eu gosto mais de dar aula para criança. A diferença maior é essa. Gente, os adultos que me desculpem, como diria Vinícius de Moraes, né? As feias que me desculpem, mas beleza é fundamental. Obviamente, beleza aos olhos de quem vê. Mas meus alunos adultos que me desculpem, mas a criança é fundamental. E eu vou falar por quê. Porque é essa experiência que a gente traz, e aí por isso que eu tenho muitas experiências só positivas da minha infância e da minha relação, da minha memória afetiva com a atividade física. Isso me trouxe a ser praticamente o estereótipo do professor de educação física, né? O cara que vive atividade física. Eu vejo atividade física, eu consumo atividade física, com exceção do Big Brother, que eu adoro. Minha televisão é só canal de esporte, Gila. Eu sou o estereótipo do professor de educação física. Eu gosto de ver desde o curling nas Olimpíadas de Inverno até o futebol sagrado, meu peixão, meu santo jogar. E, enfim, ou o basquete, a NBA, né, que eu acho sensacional também. Então eu assisto tudo. Olimpíada, cara, eu fico ali consumindo tudo, madrugada dentro. Então eu gosto, né? Mas essa criança que eu fui, e a dica é essa, turma, quanto mais você se afasta da criança que você foi, eu acho que você fica mais longe da atividade física. Eu vou tentar costurar esse raciocínio assim. Quando você é criança, você não tem vários grilos, você não tem vergonha de ficar em 4 apoios, deixar que um colega te veja caindo. Isso não te grila. Errar, você não tem vergonha de errar. E a gente vai, né? A sociedade vai deixando a gente, vai calejando a gente e vai deixando esses dogmas. E a gente vai ficando bloqueado. E aí esses bloqueios, eles vão sendo gerados de tantas formas que a gente vira um adulto que não vai gostar de atividade física porque não é legal, porque eu tenho vergonha, porque eu tô com sobrepeso, porque essa roupa não serviu em mim, é o que você falou do fitness. Então, a diferença maior de dar aula para criança e para adulto é que as crianças, elas são despidas de qualquer pudor com relação ao movimento. E aí eu vou falar de movimento. Elas não têm vergonha de ficar, é o que eu falei, com a bunda para cima, com a bunda para baixo, em 4 apoios, saltar, pegar na coxa da outra,
Então, todo mundo, tudo sexualidade envolve, o adulto tem grilo, vai numa cadeira abdutora, uma perna ficou aberta, a pessoa já tá vendo maldade ali, e põe a cadeira pra frente da parede, essas coisas. O ser humano cria esses dogmas. E aí você afasta mulheres de academia com horários cheios de homens. A gente vai criando uma sociedade cheia de grilo. E eu tô falando de academia porque é o meio que eu vivo mais. Mas aí você não põe uma mulher para fazer um treinamento com vários homens num crossfit também. E você vai criando esses problemas, esses grilos. O homem que tá mais gordinho também não quer. Então, o problema, eu acho que a nossa sociedade ela tá doente. E ela precisa de tratamento urgente. E principalmente o mental. Que eu falei de novo, da inteligência emocional. Dominar nossas emoções e entender o porquê. Por que eu pertenço a um grupo de crossfit? Será que isso vai me motivar? Sim, porque o ser humano, ele é um ser de grupo. Mas aí também, Gila, cabe a gente diferenciar, pessoal que está ouvindo, isso vai facilitar você também a incorporar a atividade física para a vida de vocês, né? Na minha maneira de ver. Eu tenho que pertencer a um grupo, isso é importante. Pertencer ao grupo da natação, pertencer ao grupo da academia, ao grupo da corrida, isso é fundamental. Me sentir inserido dentro de um grupo, né? Acolhido emocionalmente, isso é importante. Mas é diferente, por isso também que às vezes as pessoas, os adultos, aí falando de diferença de treinar adultos e crianças, diferente de treinar em grupo. Eu estou treinando, eu faço parte de um grupo. Mas o Gila, vamos usar você como exemplo da natação. Mas o Gila nada de manhã ou nada à tarde, mas a gente vai trocar uma ideia, a gente vai fazer uma prova juntos, a gente vai fazer uma travessia, legal. Mas Gila, vamos comigo hoje às 7 da manhã? Não, pro Gila funciona às 7, pra mim não, pra mim às 19, 12 horas depois meu treino do dele. A gente vai trocar informação. Então o adulto precisa entender também que ele precisa fazer parte de um grupo, mas não treinar em grupo. Não, mas treinar em grupo me faz bem. Então tudo bem, mas não dependa dos outros. E aí, Gila, eu vou falar uma outra coisa, que eu sou sou amante da corrida por isso. Porque a corrida, ela é muito simples. Eu faço parte de um contexto de um grupo, mas eu corro sozinho quase que diariamente. De vez em quando eu encontro o meu grupo para treinar com eles, para tomar um café, para bater um papo. Mas o meu treinamento ele não pode ser impedido pelo grupo, porque o meu grupo corre às 7 da manhã, e às 7 da manhã eu já estou no colégio. Então, eu vou correr às 10 da noite. Só que é o meu grupo, eu vou trocar ali, hoje eu fiz 12, hoje eu fiz 10 quilômetros. Então esse grupo ele me motiva, mas ele não pode ser um limitador. Eu vou correr com ele, senão eu não vou. Que é outra coisa que o ser humano... E aí a diferença de dar aula para criança e para adulto. A criança está sozinha, você lança uma proposta de atividade, de movimento, eles vão fazer. O adulto mas eu estou esperando o meu amigo. A maior diferença é essa. Ele quer estar sempre com algum outro contexto para segurar, para não ir. Mas de novo, se a gente aceita que a gente tenha preguiça mesmo, o negócio vai melhor. E eu acho também que essa questão de independência, né? É basicamente uma independência, né? Possivelmente reflete um pouco na questão de como os pais passam isso para os filhos. O que você acha sobre isso? Faz sentido? Faz sentido, muito sentido, porque é o que eu falei, né? A gente fica dependendo e demonstra isso muito para nossas crianças, que depende de um grupo. Então eu dependo do grupo para treinar. Não, você não depende do grupo para treinar. Você estando inserido, se o meu amiguinho, então o pai, hoje, e isso tem muito, às vezes eu vejo isso no colégio. Ou na escolinha de futebol o amiguinho não vai, hoje o outro também não vai. Não, o grupo tá lá. O pai leva esse filho e o amigo que não foi, e aceitar isso é um passo também para a desistência, porque você vai deixar de treinar porque está esperando um colega seu. Isso desde a infância, a gente não tem que mostrar isso para as crianças. A gente tem que mostrar que a autonomia tem que ser desenvolvida desde pequeno. Se o seu amigo não vai, você vai. Se ele está doente ou se está chovendo e o pai dele não deixou ele ir para um futebol ou para um basquete, você vai porque o contexto nosso familiar é outro, enfim. E ele não deixa de estar incluído, né, inserido num grupo, mas não estar treinando em grupo. Ele faz parte desse grupo, pertence ao grupo, mas não precisa dele necessariamente para se movimentar. Outra coisa que é importantíssima demais, e eu lembrei agora, se a gente está falando de contexto de grupo, estar inserido em grupo, tem um grande mal, que eu acredito que é o grande desafio do século XXI, é a gente tomar cuidado, papais, mamães,
tempo de tela, com o tempo de tela das nossas crianças. Então, essa era digital, ela proporcionou um tempo de tela, ela tá proporcionando um tempo de tela totalmente danoso, prejudicial às nossas crianças, Gila. Então, quando a gente fala em tempo de tela, é tempo de iPad, tempo de celular, tempo de televisão, joguinhos eletrônicos. Eles não são ruins, mas eles estão postos exageradamente. É muito tempo de tela, pouco tempo que os pais têm vontade. E aí, galera, eu também me insiro nesse contexto, pais, mães. Às vezes a gente chega em casa, a gente não quer propor uma atividade para as crianças trabalharem o lúdico, a imaginação e principalmente o movimento, né? Quem aqui quer chegar e quer descer no prédio para jogar mais uma bola com o filho depois do dia inteiro? Ou então quer descer, levar o filho para academia só para te observar, para dar o exemplo prático? Você desce pro seu grupo de corrida, leva teu filho e ele vai ver você correndo. E aí ele vai correr apenas 1 quilômetro, o resto você vai correr sozinho, mas ele vai ficar lá te vendo. O exemplo prático e o exemplo visual, o exemplo pela ação, a gente também não cuida disso. Então é muito tempo de tela e pouco exemplo. Então a gente não dá o exemplo. A gente fala, eu vou pra academia e deixa a criança lá com a tela. E quando a gente volta, a criança continuou na tela. E aí a gente não pega esse iPad e fala assim, pô, agora vamos pra piscina. Ah, não tenho piscina, vamos pra rua, vamos pro parque, vamos pegar essa bicicleta com o pneu furado, vamos encher. Isso tudo é atividade, é movimento. E a gente não coloca mais isso. Por quê? Porque a gente também tá sobrecarregado, eu entendo tudo isso. Mas se a gente não cuidar de novo, gente, das nossas crianças, a gente vai ter problemas sérios. E eu não tô falando físicos, não. Eu tô falando psicológicos, porque a atividade física entra com essa cura psicológica aí do século XXI. Certo, Igor. A gente já falou em vários episódios sobre a questão do tempo de tela, enfim, tem outros episódios aí do podcast que os pais podem ouvir que a gente fala um pouco mais sobre isso, mas eu soube que você, no ano passado, inclusive disponibilizou um guia, né, para os pais de brincadeiras e coisas para estimular as crianças. Você pode falar um pouquinho sobre? Lógico. Isso é uma honra, um prazer. Na verdade foi assim, né, quando foi posta a pandemia aí pra gente, a primeira coisa que eu fiz foi pensar o que a gente vai fazer com essas crianças em casa. Então, Gila, é até legal que o pessoal escute e procure, e se não acharem aí nos teams da vida aí, né, das turmas, pedir para as coordenadoras, porque esse arquivo está disponibilizado para todas as crianças, para todos os jovens do colégio. Mandei para a coordenação e logo na primeira semana de pandemia, o colégio disponibilizou isso para as famílias. Eu criei um guia, um manual de brincadeiras e que relacionam a movimento. Então, é muito simples, é um guia mesmo, é um manualzinho curto, simples, breve, sucinto, que você vai olhar e vai lembrar de brincadeiras da nossa infância. Então, parece bobo, mas a gente não faz. Desde de uma estátua até uma amarelinha, passando por criar uma cabana na sala da sua casa. São coisas bem simples mesmo e bem lúdicas, Gila. Que mãe da rua. Então são brincadeiras que você pode fazer. Aí adaptar para sua sala, para sua quadra, né? Mãe da rua, hoje em dia ninguém mais brinca na rua, infelizmente, né? Mas esse guia tá aí disponibilizado para todo mundo e eu fiz pensando exclusivamente nos nossos alunos, nas minhas crianças, nos meus 2 filhos e estimular. Então assim, é uma troca, né? Os pais estimularem seus filhos a fazerem atividade física. É basicamente isso. Então ele tá lá, em algum arquivo digital, desses todos tantos, nesse 1 ano aí, mas bem no comecinho, gente. Então, se não acharem nos seus arquivos e tiverem afim, procurem a coordenação aí, referente à idade do seu filho, que vai ter. Ele é muito mais voltado pro infantil, obviamente, mas brincadeiras, Gila, não sei se você gosta. Eu até hoje, brincar de stop, brincar de uma mímica, sim, imagem-ação, essas coisas básicas, também pra galera adolescente aí, que eu vários ganchos desses eu utilizo nas minhas aulas e é um sucesso. Igor, eu sou do teatro, né? Se você for numa festa do teatro, é isso que você vai ver, inclusive. A gente brincando de mímica, a gente brincando de... Então a gente tem a ver. Isso aí pra gente é comum, assim, é como qualquer outra brincadeira. Igor, antes da gente passar pro nosso último quadro e encerrar, eu queria só finalizar perguntando o que é sucesso para um professor de educação física? O que é sucesso para um professor de educação física? Cara, eu vou te falar que essa pergunta a gente recebe às vezes em pós-graduação,
na faculdade mesmo, eu não sabia responder até alguns anos atrás pra você, mas hoje eu sei te responder na ponta da língua, assim. Sucesso pra mim, né? Obviamente eu tenho que falar por mim. Sucesso para um professor de educação física é ele ter boas histórias, bons testemunhos para contar. Tanto de crianças, quanto de adolescentes, quanto de adultos. De pessoas que vão chegar para você, e isso para mim é o sucesso. Chegar para você e falar, cara, eu mudei minha vida quando eu te conheci. E eu não tô querendo aqui ser o dono da verdade, ser o messias da atividade física. Muito pelo contrário. Mas quando eu escuto um menino de 18 anos que falar pra mim, Igão, quando eu tava lá no colégio, a primeira aula que eu te vi, eu não esqueço até hoje, e eu gosto de alguma modalidade esportiva, você me levou pro atletismo, pra pista lá do antigo Volkswagen Clube, que hoje é Arena Caixa, e eu peguei gosto pela corrida, eu corro até hoje, isso aí me arrepia. Isso é sucesso, Gila. Sucesso é pegar um cara de 64 anos que nunca praticou atividade física, colocar pra treinar lá na musculação e o cara falar, eu tô me sentindo com 44 anos, eu faço coisas que eu não fazia desde os 40. Isso é sucesso, Gila. Sucesso é um professor de educação física não conseguir tomar um café na padaria, até me emociona. Não conseguir tomar café da manhã na padaria porque vem um monte de aluno abraçar. Então eu fico de verdade emocionado, mas não conseguir tomar um café da manhã na padaria sem 2, 3, 4 alunos, sem ser abordado por uma galera que mora ali no seu bairro e já foi seu aluno ou é seu aluno, esse é o sucesso, cara. Assim, eu fico realmente emocionado. E aí a gente fala, né? Eu tava falando do cara de 64 anos, mas mulheres que desenvolvem, elas vêm com testemunhos de desenvolver autonomia para colocar a mala de viagem dela dentro de um porta-malas, ela não conseguia fazer isso. Uma mulher que mora sozinha e também tá lá com seus 60 anos. Gente, isso é sucesso para um professor de educação física. Chegar na quadra, ver olhos brilhando, chegar na fit, ver boca sorrindo, né? E falando, pô, o cara chegou. Então, o cara chegou, o cara da motivação, de novo, não é o professor. Acho que eu aprendo muito mais com meus alunos do que eu ensino. Mas, realmente, ser esse cara, ser esse motivador, isso pra mim é sucesso, Gila. Então, motivar pessoas é sucesso pro professor de educação física, tá? Além de várias aulinhas lá no colégio, né? Isso é sucesso também. Quando você vê o tanto de aula que eu tenho nesse colégio, queria agradecer, aproveitar, não sei nem se a gente tá acabando, mas queria agradecer a autonomia que é a direção, né? Principalmente o Rodolfo, toda a coordenação sensacional, as meninas da unidade 1, o pessoal da unidade 2 também, o Cássio, meu coordenador de esportes. Eu queria agradecer a autonomia que eu tenho para exercer meu trabalho nesse colégio, que é maravilhoso para mim, assim. Isso também é sucesso, cara. Chegar e ter uma autonomia para executar o teu trabalho na quadra, a gente parece bobo, mas isso é um sucesso que você não tem ideia. Porque o que tem de professor que tem que seguir à risca uma orientação de uma BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular, e muitas das vezes, Base Nacional Comum Curricular, e muitas das vezes aquilo não tá fazendo sentido nenhum para aquele momento, daquele dia, daquela criança. E essa autonomia que eu tenho, então isso também é sucesso. Ter autonomia para trabalhar, mesmo que você não seja dono da sua empresa. Isso também é sucesso. Eu acho que eu sou sucesso. Eu também acho. É muito difícil. Modéstia à parte, tá? Desculpa, mas eu fico emocionado em falar da minha profissão, que eu gosto de verdade. Mas isso também é que assim, é complicado, porque todo episódio de podcast tem algum momento que a gente baba o ovo do ábaco. Não tem como. Então, por isso que eu falo, é muito difícil, porque não tem o que se dizer, sabe? Você também é ex-aluno. Sou. Então, não tem como. Não, e eu falo acho que inclusive já falei num episódio que eu só fiz o último ano no ábaco, né? Então, assim, eu achei que você tava a vida inteira lá. Então, todo mundo fala a mesma coisa. Eu te vejo lá a vida inteira. Então porque é assustador, assim, né? Quem é ábaco sabe. É, isso mesmo. Mas beleza, Igor, vamos então pro nosso próximo quadro, o quadro Multiplicar o Saber. Multiplicar o saber.
Bom, esse é o quadro do nosso podcast em que a gente indica alguma pessoa, ou um livro, um filme, uma série, que a gente acha que tem a ver com o tema de hoje. Então, hoje eu vou indicar um canal do YouTube, que é o canal do Robson Furlan. Ele é um professor de educação física também, e o legal desse canal é que ele começou a criar muito mais conteúdo agora na pandemia, né? Porque ele trouxe esse canal de ginástica infantil e atividades lúdicas para se fazer dentro da quarentena. Então ele faz tudo dentro do apartamento dele mesmo, é um espaço pequeno, que é um espaço que eu acredito que muitas famílias têm essa realidade, né? Tendo que ficar dentro de casa todo esse período. E é muito divertido, assim. Ele é super animado, ele traz exercícios bem legais, tudo com muita segurança também, assim. Eu assistindo senti muita infraestrutura educacional mesmo, né? Então é uma boa indicação. Acervo, né? Acervo. Exato. Acho que é uma ótima soma com o seu guia, inclusive. Pô, Gila, é uma dica boa até pra mim. Vou olhar, viu, cara? Obrigado pela dica. E eu queria, antes de falar da minha, eu queria falar que eu pensei muito sobre o que eu ia dar de dica aqui. Tem um monte de coisa, né, gente? Tem livro que eu gostaria de indicar, mas como é uma só, eu resolvi falar sobre um filme que é um clássico de 2005, Coach Carter, Treino para a Vida, tá? Tá no Netflix, eu acho que deve estar em outras plataformas também. Tem o basquete como pano de fundo, mas no fundo ele é um professor, ele não tem muito a ver comigo ali, quem assistiu o filme, ele é bem rigoroso assim, mas ele traz, né, questões sociais, disciplina, porque o que eu acredito também é que a educação física, Gila, ela seja uma maquete maravilhosa do que é a sociedade. Porque nada vai educar mais do que na mesma hora, numa quadra, você ter a frustração de ter perdido um jogo e ter que trabalhar isso, e ao mesmo tempo, depois, no outro dia, ou às vezes no mesmo dia, no próximo jogo, que às vezes, né, na mesma aula você tem alguns jogos, você já ganhar e aí vira a excitação. Então você foi da frustração à excitação, assim como na nossa vida. Então a maquete da quadra é muito o que retrata muito a nossa sociedade, o que essa criança, esse adolescente vai viver na sociedade. Da frustração ao êxtase, do cair no chão literal, bater a cara no chão, ou não, né? Ou emocional, a se reerguer. E aí, de novo, volta com questões de inteligência emocional. Então, se acalmar, respeitar o limite físico de um colega ou de um amigo, que às vezes você está num nível superior ou inferior, mas você vai respeitar essa diversidade. As adversidades de gênero que estão lá postas, meninas, meninos, pessoas que estão em extrema evolução. Então, eu quis indicar o Coach Carter, porque além de ser um filme que fala sobre educação física e sobre lições sociais e disciplina, que a gente precisa ter disciplina, não tem jeito, por mais que a gente brinque, ele aborda esse lado, como você pode transformar a vida das pessoas dentro de uma quadra através da atividade física ou do exercício físico. E a classificação indicativa é 14 anos. Beleza, Igor. Bom, acho que é isso. Queria te agradecer mais uma vez por esse episódio maravilhoso. Bom, obrigado pelo espaço mais uma vez, né? Pessoal que tiver alguma dúvida, não tiver meu celular, muito difícil, né? Todo mundo tem meu celular, mas quem não tiver meu celular, eu tô no Instagram, né? No Igor com IGOR, _ Rossi13, Rossi o numeral 13, no Instagram. Não uso Facebook, não tenho Twitter, então ou no meu Instagram, né? No inbox, ou meu celular, e aí também meu celular tá lá no meu Instagram. Fiquem à vontade para perguntas, para questionamentos aí. Mas é isso, gente. Promover atividade física sempre. Eu não quis indicar, né? Quis indicar um filme, não alguma coisa de internet. Que eu sou um cara muito do presencial, Gila. Então eu peguei um ranço de internet, porque a galera tá muito... Gente, vocês estão muito na internet. Vamos pra vida presencial. Eu sou um defensor. Tudo bem, a gente tá numa época de pandemia, vamos manter distanciamento, mas vamos para presencial. E a atividade física é uma das únicas coisas no mundo que talvez não vão conseguir mudar, se não no presencial. Por mais que a internet, seu treino de internet, se você não suar, se você não se movimentar, meu amigo, você não vai ter ganho nem de saúde, nem de estética ou de qualquer coisa que você esteja querendo. Então, é isso, o recado tá dado. Se movimentem, galera, se movimentem em casa, se movimentem no dia a dia, façam opções inteligentes de movimento, não só para estética,
Então, saúde em primeiro lugar. Um beijo pra todo mundo. E bora suar, galera. Vamos suar a camisa. A magia é movimento, né? Gilá, obrigado. Obrigado você, Igor. E até o próximo Somando Ideias. Tchau, tchau. Abacô é somar de ideias. Abacô, multiplicar do saber. Abacô, subtraindo e dividindo emoções.